Olá, boa noite. 9 horas, vamos começar a nossa transmissão. A nossa live hoje, na verdade, é a parte 2 da live que a gente fez na semana passada, na quinta-feira, que foi sobre saúde bucal. Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar, porque são 21 horas pontualmente. Tô vendo que o pessoal já começou a entrar. Temos Nutri, Elivânia. Sua pergunta já tá aqui com a gente. Vou adicionar aqui a nossa convidada. Mandei o pedido. Fernando de Souza. Oi, Marcela. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, né? Que bom estarmos aqui. Com certeza. Tô dando boa noite aqui pro pessoal que entrou para dar mais um tempinho, que são Tá, 21h01. Fernando, Tatiana, Daniel, Dalby. o Temos pessoal tá um pessoal chegando. novo hoje aqui, que não O estava na pessoal tá nossa última live. chegando. Que bom, Quem não sejam todos assistiu bem-vindos. e quem não assistiu a primeira parte, vai lá no feed que tem a parte um. A gente abordou bastante tema interessante, falou sobre cuidados, falou sobre dicas, sobre escovação, dentição, consumo de remédios e a higiene bucal, né? O efeito que os remédios, o açúcar dos remédios tem sobre os dentes. Então, quem tiver interessado nesse assunto, que é para a vida, Para a corre lá. saúde, Para a saúde como um todo. sim, para a saúde. Sim, A é, Elivânia falou aqui, ó, que ela perdeu a parte um, mas vai lá, assiste, tem um conteúdo bem bacana que a gente conseguiu reunir na quinta passada. Entrou o Rodrigues aqui isso, também. Mães isso. Unidas. E você sabe que nós terminamos a live a semana passada, Bia. Aí eu entrei num grupo do Facebook, agora eu nem lembro qual era o grupo, e aí tinha alguém relatando que o filho tinha, a filha, tinha muita Uhum. dificuldade em permitir a realização da higiene, quais as dicas. E aí, no meio da conversa, me chamou a atenção. Eu não me meto muito, mas aí no meio da conversa me chamou a atenção porque tinha uma mãe dando uma dica de um enxaguatório bucal para outra. Aí eu entrei. Eu falei, não, pessoal, peraí. Vamos fazer assim, é melhor não, né? Porque assim, tudo é sobre prescrição. Nós não podemos passar essas informações, uma pessoa passar para outra, porque cada criança, cada paciente é diferente do outro. Então, assim, não Com existe certeza. uma receita para nós ficarmos assim, colocando para que todo mundo utilize, para que todos utilizem. Então eu até acabei entrando e acabei colocando lá no grupo. Você falou que tem umas pessoas diferentes. Eu até coloquei e falei, pessoal, se vocês quiserem, vamos conversar. Aí vocês mandam as perguntas e nós vamos respondendo, né? Tentando ajudar. Mas assim, essa receita aí de um passar para o outro não existe. Então, E já fica a primeira sugestão, orientação, dica que é enxaguatório bucal só com prescrição do dentista. Não pode usar qualquer um. Alguns não, têm álcool que faz super mal, né, para exatamente. mucosa da boca. Então, Sem se você contar que algumas crianças elas ingerem, né, a ingestão acidental do enxaguatório, Uhum. aspirar, pior ainda. Então a gente usa com prescrição. Se o dentista diagnosticar que há necessidade do uso do enxaguatório, ele vai explicar como deve ser usado esse enxaguatório. Nós temos técnicas para minimizar esses riscos. Então, nós vamos conversar sobre como que ele deve ser utilizado. Agora, passar a dica, né? Um para o outro, não, pelo amor de Deus. É, o enxaguante bucal, e assim como medicações e etc., ele não é isento de riscos, gente. Então, Não é. pergunta para o dentista. E também, ele não substitui a escovação. Não tem o que substituir a escovação mecânica, a escovação manual. Não adianta falar assim, eu tô. Meus alunos que estão entrando aqui, um abraço. Então, não adianta falar assim, eu vou só fazer um bochechinho. Você pode fazer o bochechinho, mas não substitui.
Então, assim, Uhum. a escovação mecânica, o uso do fio dental é insubstituível. O enxaguatório, ele vem complementar ou vem como indicação terapêutica, Com certo? certeza. Então, pessoal, para a gente começar, a gente já até bateu um papinho aqui, eu dei uns 5 minutos para o pessoal ir entrando. Eu queria apresentar a Marcela. A Marcela, ela é professora doutora e mestre em ciências odontológicas pela Faculdade de Odontologia de São Paulo. Ela também é especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais e odontopediatra com habilitação em odontologia hospitalar e sedação consciente, que também foi um assunto que nos trouxeram, né, de como cuidar de uma boquinha de alguém que não deixa ser feito este cuidado, né? São poucos casos, acho que você tinha comentado que era assim, uma Menos porcentagem de muito 10% menor, menos de dos dez por pacientes que cento. nós levamos para tratamento hospitalar. Os outros, aproximadamente 90%, são tratados no consultório. Isso. Então, Marcelo, eu queria que, para começar, você passasse aquele recado sobre a importância da saúde bucal para a saúde como um todo, porque eu acho que vale muito a pena a gente frisar sobre a importância da saúde bucal, mesmo e inclusive em pessoas com deficiência. Exatamente. Então, acho que nós começamos falando sobre isso a semana passada e eu vou Uhum, retomar hoje, da importância da saúde bucal para a saúde geral. O dente, ele faz parte do corpo, nós não temos, faz parte do nosso dia a dia, é a porta de entrada da nossa alimentação, da mastigação. Então, temos que ter a boca, a saúde bucal preservada. É, uhum, sem contar que nas crianças especiais, nos pacientes com deficiência, a impossibilidade, muitas vezes, que esse paciente tem de relatar, né, o que ele está sentindo, pode ter uma interferência no comportamento. Muitas vezes é uma criança que passa a não se alimentar bem, que passa a uhum. não dormir direito, não tem um aproveitamento amplo, um rendimento bom na escola. Quem não dorme à noite, de manhã vai para a escola, vai com sono, vai com dor. E aí acaba que, para nós, nós observamos uma influência muito negativa na performance da reabilitação desse paciente. Isso sem contar Uhum. que a gente tem casos, eu canso de ver pacientes e famílias que vão no hospital, que vão bater no médico, buscando o que está acontecendo com aquela criança que de uma hora para outra passa a rejeitar um alimento, passa a ter uma alteração de comportamento, Fica aumenta a irritada. espasticidade do paciente, pode levar a crises convulsivas, que elas podem ter como causa um estresse adicional. E aí procura no Uhum. médico, o médico revira, revira, revira. Aí alguém tem um estalo e fala assim: você já foi no dentista? Aí vai no dentista e a gente fala assim: pois é, tá com dor de dente, precisa fazer um tratamento odontológico. E a questão, né, que muito se pergunta: mas quando que eu devo levar o meu filho no dentista na primeira vez? Então, a Uhum. gente sabe que para os nossos pacientes com deficiência, a busca, eles chegam para nós tardiamente. Porque o ideal é que quando nasce o primeiro dentinho, ou que a mãe já faça um pré-natal odontológico. Hoje a gente trabalha na gestação Isso é já, no muito pré-natal interessante. odontológico, antes da criança nascer. Porque a gestante, ela já passa a receber os cuidados para ela, gestante, né, os cuidados bucais para ela, e também já recebe orientação para amamentação, para os primeiros cuidados bucais do seu bebê, toda a Que importância da dieta. inclusive, desculpa te cortar, Marcela, mas que assim, mesmo antes do dentinho nascer, gente, você já pode fazer uma higiene oral no bebê, né? Para tirar aquele restinho de leite, às vezes de frutinha, mesmo antes de nascer o primeiro dentinho. E E aí, trabalhar, Bia, a questão da sensibilidade também do bebê, do reflexo de uhum, vômito, tudo isso a gente já começa a trabalhar nessa fase. E aí eles perguntam muito, né? Quando que você deve levar ao dentista? Então, dos pacientes com deficiência, a gente reconhece que
é a busca por um diagnóstico, é a busca por uma medicação, é a busca por uma terapia. É um caminho longo. Então, na maioria das vezes, chega para o dentista numa fase um pouco mais tardia. O que nós não gostamos, porque quando chega precoce, nós conseguimos orientar de maneira que nós conseguimos trabalhar a prevenção para que as doenças bucais não se instalem. Quando chega instalado, a gente faz um caminho mais longo, muitas vezes mais difícil. Então, a prevenção aí é a chave de tudo. Então, quando que eu deveria ir ao dentista, levar ao dentista? Né? Não no pré-natal odontológico, né? Quando nasce o primeiro dentinho, o mais cedo possível deve-se ir ao dentista. Que aí o dentista, nos nossos pacientes, principalmente, ele vai identificar naquela fase do paciente qual a melhor técnica de escovação, como que está a dieta, o que eu posso orientar no sentido preventivo. Prevenção é a chave do nosso sucesso, do nosso né, da saúde bucal preservada, sem técnicas invasivas, da melhor maneira possível. Então, sempre procurar. E o que conversávamos aqui em paralelo, eu e a Bia, e que assim, não adianta ir ao dentista uma vez e abandonar o tratamento. Porque para algumas condições de saúde, nós nunca temos alta. Nós vamos ao médico constantemente, porque o médico faz exames de rotina, ele faz avaliações, ele muda a medicação que a gente está tomando. No dentista é a mesma coisa. A criança, ela tem necessidades diferentes, ela vai passar por fases diferentes. Eu vou fazer uma abordagem quando ela é amamentada, eu vou fazer outra abordagem quando ela tem todos os dentes de leite, quando ela troca os dentes, e assim ao longo da vida. Porque é o paciente que cresce, os nossos pacientes mudam medicação, muda comportamento, muda dieta, todo o tempo. E nós vamos nos adequando a essas mudanças e fazendo as orientações necessárias para cada etapa, para cada fase da vida dessa criança. Toda essa orientação, durante todo o tempo, ela deve ser centrada num cuidado da família. Acho que deu uma travada. Oi, voltou? Oi, voltou. Oi, deu uma saidinha. Estava falando que a família tem uma participação muito importante. As nossas orientações, elas são voltadas para os cuidados centrados nessa família. Cada família é uma necessidade, é uma dinâmica, é uma condição financeira, é uma condição diferente. Então, tudo isso deve ser individualizado. Então, tudo que a gente vai falar aqui são orientações gerais, né, que vêm para prevenção. Porém, é super importante que se busque um atendimento sempre individualizado. Quero dar boa noite aqui também para Pamela, Natan, Frazão Lima, Joselene, que tem uns textos muito legais lá na plataforma. Ela é mãe de um menininho que tem pé torto congênito. Mirella, Cláudia, Elaine, Te Adaptar, Carla, Sara. Temos muitas pessoas queridas aqui com a gente hoje. Que bom, que legal. Que noite abençoada. Olha, a primeira pergunta, acho que a gente podia responder aqui da Elivânia, que era como estimular a escovação de uma criança de 3 anos que tem TEA. Então, olha, eu vou dizer que assim, a gente não tem fórmula mágica. Eu não consigo abrir a caixinha, tirar uma ideia e falar, faça isso que vai dar certo, né? Essa estimulação, ela não tem magia, ela tem sim criatividade e insistência. Então, o importante, ela como mãe, reconhecer que isso vai ter que ser feito. Não tem jeito de nós falarmos assim, não dá, ele não deixa, ele não quer. Não, nós vamos ter que insistir. Vamos ter que insistir e que buscar. Aí, assim, a forma que ela vai trabalhar vai depender do que ela vai ter lá, do que ela vai poder utilizar. Por exemplo, vamos lá. Hoje, a gente pode fazer, podia sugerir para ela, fazer a escovação num brinquedo da criança, para que a criança veja que está trabalhando num brinquedo e, na sequência, né,
a gente faz nela. A própria mãe demonstrar que quando ela acaba, a própria família, que quando ela acaba a refeição dela, né, ela vai realizar a higiene e aquilo entra como uma rotina. Acabamos a refeição, agora vamos fazer a higiene bucal. A mãe faz nela, a criança olha, você pode dar uma escovinha na mão da criança, sem creme dental, para ela manipular a escova, para ela ter contato com o objeto. A escova acaba se tornando um objeto comum. Então, assim, é bem importante. Hoje a gente pode usar joguinhos, nós temos até aplicativos de celular, né, com o Pokémon, vários aplicativos que nós podemos lançar mão. Tem muita coisa. O mais Pasta de importante, dente, né? Enfim. massinha, desenho na televisão. Então, assim, bonequinho, né? Eu trouxe aqui porque a Bia gosta dele. Eu trouxe Eu aqui o adoro, bonequinho. gente. Eu trouxe para a Bia. Então, um bonequinho, nós podemos fazer no lúdico, fazendo um boneco que a criança tem em casa, que ela gosta, deixar a criança fazendo no bonequinho e depois mostra como é que nós vamos, agora eu vou fazer em você, né? E o super importante, criança anda, então a mãe às vezes vai atrás com a escova de dente, não. O super importante é você tentar estabilizar a criança, né? Você pode colocar uma criança de 3 anos na sua frente e você tenta imobilizar a criança com o seu braço, estabilizar a cabeça da criança, né? E você com o seu corpo por trás, você realizar a escovação. Qual escovação que eu realizo? Qual a técnica de escovação que eu posso fazer? A técnica, existem técnicas com comprovação científica que elas vão mudando de acordo com a idade, com a habilidade motora. Porém, o que eu teria agora para dizer? A melhor técnica é aquela que você consegue efetivamente realizar. Então, assim, não deixar de escovar todos os dentes, ter uma sequência lógica, porque senão você realiza a escovação de um lado, depois do outro, acaba esquecendo um lado, um dente de escovar. Então, realizar numa sequência lógica, né, tanto pelo lado de fora, como pelo lado de dentro, nos dentes superiores também, pelo lado externo, pela face de dentro, pela face onde nós mastigamos, né? Onde os alimentos ficam presos, né? Onde nós mastigamos, escovação da língua, o uso do fio dental. Aí, se você vai preferir, alguém aqui colocou, usar a escova elétrica, pode usar a escova elétrica? Pode. Se a escova elétrica ela surte um bom efeito para sua criança, para o seu filho, para o paciente, claro que pode, não tem problema. Alguns pacientes têm uma sensibilidade muito grande ao barulho da escova elétrica. Então, não é para todo mundo, não dá para ser uma regra. Então, a melhor escovação é aquela que é realizada e que mantém uma boa qualidade de higiene. Então, aquela é a melhor escovação que você vai fazer. Qual a escova? Eu já estou aproveitando e respondendo várias questões que a gente tinha aqui. Qual a Eu escova? queria só aproveitar para compartilhar com o pessoal. Eu vi aqui que a Pamela falou, né, também que usou essa questão de usar o personagem. Aqui em casa a gente também usou. E uma outra coisa também que eu percebi é que quando eu colocava ele de frente para o espelho, às vezes eu precisava de um banquinho assim, eu ficava atrás porque ele não tinha totalmente o controle de equilíbrio, mas eu punha ele em cima do banquinho e ele se vê escovando o dente. Então, quando ele se via escovando o dente, ele achava aquilo interessante. Não era um momento em que ele não sabia muito bem ali no começo como escovar o dente. Ele deu bastante trabalho no começo para escovar o dente, gostar de escovar o dente. Tinha muita sensibilidade oral. Mas colocá-lo na frente do espelho, usar o lúdico, colocar o personagem ajudou bastante. Outra coisa, Bia, é a própria cadeira do paciente, quando a cadeira tem um bom encosto, uma boa fixação cervical e da cabeça. Eu gosto bastante, porque aí eu consigo uma boa estabilização já com a própria cadeira. Então, a história de eu ter que remover a criança dali e levar para o banho. Não, faça na própria cadeira. Vá na cadeira, leva a cadeira de roda. Se a criança fica bem, se fica presa, bem estável, pode ser a melhor opção de higiene bucal. Né? Não precisa estar tirando e também não precisa fazer higiene bucal somente na hora do banho, porque é a hora que eu tiro, é a hora que eu jogo água.
totalmente desnecessário, porque eu consigo colocar um pouquinho de creme dental, um grãozinho de arroz. Essa escovinha é legal porque ela tem a cor aqui e a gente consegue explicar que o creme dental ele não deve passar para a parte branca, deve ficar só na amarelinha. Então eu consigo colocar um pouquinho de creme dental, realizar a higiene com um copinho de água e uma gaze, né? Enrolo uma gaze ou uma fraldinha no meu dedo e eu removo o que eu coloquei de creme Essa dental. dica é muito Então eu legal. posso fazer na sala, se está vendo um desenho. Então tudo isso para eu conseguir começar a fazer com que a escovação seja um ato de prazer, não seja um E a castigo, uma briga. Nossa, aquele momento de tensão. E essa ideia também da gaze é muito bacana para quem tem filho que tem alguma questão de deglutição ou disfagia, tem medo que engula, não pode engolir pasta de dente, a doutora Não daqui a pouco vai pode. falar. Então, é uma ideia muito bacana para quem tem essas preocupações. Então, usa a gazezinha úmida para retirar e não é para pôr aquele montão de pasta, porque já Não. perguntaram aqui na live anterior, nunca sei quanto que eu ponho de pasta, quanto que eu ponho de pasta. Então, a doutora Marcela Isso. já falou, é um grãozinho de cru de De arroz. É arroz. pouquinho, Isso. não A precisa ser um montão. escovinha também é aquela escova que você consegue, que você percebe, que você consegue, que você realiza uma boa higiene e que cabe no seu bolso para você comprar. Uhum. Ah, uma escova elétrica, de repente, tem um custo elevado. Será que eu preciso? Será que eu não consigo fazer com uma escovinha mais simples? Pode ser uma escova de cabeça pequena. Lembra que a semana passada eu até mostrei a escovinha que nós fizemos a moldagem da mão, Adaptação. a adaptação da mão? Esse aqui nós fazemos no consultório, é um material de moldagem. Então, a adaptação para a mãe ter conseguir apoiar melhor, né, a pegada, Uma assim, massinha, de melhorar. Isso repente. é um material, esse aqui é um material de moldagem, tá? Que a gente faz no consultório. Então, isso aqui ajuda bastante na hora de você fixar para escovação, ou para o cuidador, ou para a criança começar a realizar Autonomia. isso, a autonomia. Ela começar a realizar movimentos, por exemplo, né, circular, de bolinha, né, movimentos circulares, que é um movimento que ela começa a desenvolver a coordenação motora. Então, também é legal. Então, nós temos muitas possibilidades. E aí temos que E, explorar. e uma coisa que eu acho bacana, acho que a Manu comentou aqui, tudo é teste, Manu, Tudo é teste. do que o seu Então, filho ou sua filha vai se adequar melhor. e o que eu disse é a insistência, insistência, insistência. É o cuidador, a mãe entender a necessidade de insistir. Não gosta, chora, não quer fazer, mas não tem querer. Nós vamos ter que fazer sim. E conversando sempre, explicando: olha, nós estamos fazendo isso, é para o seu bem, porque isso é necessário. E conversando com calma e insistir sempre. Olha, a gente está aqui com o Diário de um Esposa super incrível, que é uma irmãzona, que cuida, que é super atuante, bacana que você Ah, tá que por legal, aqui. A que Carlinha legal, também entrou. Lucidalva, boa noite para vocês. que E eu bom. queria até comentar essa questão da autonomia também, porque a questão da escovação para o Pedro foi muito complicada. Não sei se foi mais complicada para ele ou para mim. Mas o que eu percebi também, além de fazer no personagem, às vezes de colocá-lo na frente do espelho, quando eu dava a escova para ele, né, eu falava, ah, então primeiro você. E aí eu dava Isso, para ele fazer e depois eu dava aquela finalizada. Era legal para ele também poder experimentar, morder a escova, pôr de um isso. lado, do outro, olhar, né? Porque imagina, alguém chega lá, vai escovar seu dente, nem fala nada, abre a boca. Também é complicado. Então, de repente, às vezes essa sensação para eles do experimentar é muito importante. Experimentar nele, observar que a mãe também faz nela aquilo, né? Que a Uhum. família, aquilo é um comportamento da família e ele está inserido na família e ele também vai realizar do mesmo jeito que a mãe realiza, que o irmão realiza. Então, olha, seu irmão fez, eu fiz, agora vamos você.
pega a escova, deixa a criança manipular, sentir que aquilo vai ser um objeto comum, que ela vai ter que usar todos Uhum. os dias. Então é muito importante para que se familiarize com a escova de dentes e com a escovação, né? A Nótlia, eu acho que o seu nome é assim, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Ela também tinha deixado uma perguntinha aqui. Ela escreveu que ela sempre canta a mesma música e que daí já sabe que é hora de escovar. Mas ela tinha feito uma pergunta muito bacana pra gente lá nos stories, que é com relação àquela gengiva que fica mais grossa por conta de alguns remédios. No caso dela, é um anticonvulsionante. E aí ela perguntou como cuidar dessa gengiva se não é possível suspender ou trocar a medicação? Tá. Então a gengiva, nós chamamos isso de uma hiperplasia, né? Fica mais ela fica mais fibrosa, vamos dizer assim. Uhum. Ela pode ficar edemaciada, inchadinha, vamos falar, ou por uma questão inflamatória, porque não está sendo realizada, não se realiza ali uma escovação dentária devida, então a gengiva ela fica inflamada, muito fácil de resolver. Quando nós identificamos, corrigimos a escovação, o dentista faz uma limpeza, a mãe vai corrigir, o paciente vai corrigir e tudo melhora. Outro caminho é a gengiva que está fibrosa devido à medicação. E anticonvulsivos, muitos fazem com que a gengiva se apresente nessa condição. Fique Então, mais grossa, né? isso. Então, a primeira opção é a conversa com o médico sobre a possibilidade de mudar a medicação, de substituir medicação, de mexer com dose. Ok, se é possível, vamos tentar. Mas muitos pacientes, às vezes eles demoram tanto para acertar uma medicação que não dá para mudar. É compreensível. Então, como que a gente vai fazer? Bom, então assim, teremos ali que conviver com uma situação um pouco mais Uhum. complicada. Então vamos ter que redobrar o nosso cuidado com a gengiva. E como, né? Mantendo a escovação dental na região da gengiva, massageando muito bem toda essa gengiva que se mostra aí inflamada, vermelha, edemaciada, não sei qual a palavra que a gente pode colocar, mas que tem uma alteração visível. Para quê? Para Inchadinha, vermelha. livrarmos de qualquer condição ainda de uma placa bacteriana ali instalada. E as visitas mais periódicas ao dentista, porque o dentista ali, ele vai fazer raspagens, vai fazer outras intervenções com uma maior frequência, levando em consideração essa condição medicamentosa do paciente, ok? A Carlinha está contando aqui que ela usa uma escova elétrica, que foi a Isso. indicação de uma físio por questões sensoriais. E a Elivânia, muito querida aqui contando, ela até falou para você que ela não é mãe, que ela é tia e que ajuda a cuidar, que dá um suporte para a irmã e que ela sempre tenta aprender para poder ajudar mais e que as lives têm ajudado bastante. A gente fica muito feliz de saber disso. Esse é o Com nosso certeza. objetivo. Sim. Eu e a doutora Marcela ficamos muito felizes na última live, porque a gente conseguiu tirar bastante dúvida de todo mundo. E tenho certeza que a Carla, aqui, como a grande idealizadora da Mundo Adaptado, também fica muito feliz de saber, porque realmente um dos nossos objetivos principais é acolher e levar informação. Então, a gente fica muito feliz de saber disso. Isso. E tivemos mais algumas perguntas a semana passada sobre o creme dental. O Se tipo, né? deveríamos usar um creme dental especial. A Meire, aí um beijo, Meire. Então, não, pode ser um creme dental comum que venda na farmácia. Eu sempre falo que as mães às vezes gostam do creme dental infantil, pode usar, contendo flúor, 1000 ppm de flúor, né? 1000 partes por milhão de flúor, sempre com flúor. O flúor, ele é o grande responsável, né? Um dos grandes responsáveis pela melhora da condição bucal que nós temos no Brasil a partir dos anos 70. Então, é importante, desde que bem utilizado, na quantidade certa, realizada por um adulto que foi orientado por um profissional. Uhum. Então, assim, eu falo muito do creme dental da família. Então, aquele que cabe no bolso, que a família não precisa comprar
um creme dental infantil para o Pedrinho, um outro creme dental para a Mariazinha, porque ela gosta do outro, um outro para o pai e para a mãe. Não, pode ser um creme dental da família, que contém flúor na quantidade básica e que todo mundo utiliza o mesmo creme dental. E é até Hoje a grande importante. maioria das pastas tem o flúor? Sim, sim, Tá. sim. É um projeto aqui no Brasil e os cremes dentais, sim, tem flúor. Quando você quer um creme dental que, por algum motivo, eu não vou nem entrar em nisso aqui, é Uhum. diferente, aí ele é prescrito pelo profissional, pelo cirurgião dentista, e aí ele é utilizado. Mas, a princípio, né, como uma orientação geral, que aqui eu tenho que pensar no coletivo. Então, assim, Uhum. o creme dental com flúor, sempre em pequena quantidade segura, né? Nenhuma Tá. criança deve apertar lá o creme dental, isso deve ser quem coloca o creme dental é um adulto responsável. A criança deve, se vai manipular a escova de dente, a gente dá sem nada para que ela simplesmente manipule a escova de dente, se familiarize com o objeto. Agora, o creme dental ele deve ser colocado por um adulto sempre responsável. E você sabe, doutora, que tem muitos casos assim de amigos adultos que relatam que quando eram pequenos comiam pasta de dente. Então, E isso aí eu, realmente é uma questão que assim, a gente não dá muita importância, mas não pode ficar comendo pasta de dente, né? Ele é uma substância, um produto como outro qualquer, que a gente não pode comer shampoo. isso, Embora e ele seja feito para a boca, não é para a gente engolir uma grande não, quantidade ele não é dele. feito para ingestão. A ingestão acidental, em determinadas fases, ela pode fazer com que o dente, depois o dente permanente, ele irrompa com algumas manchinhas, com algum problema. Então, ele é bom, é ótimo, é uma medida muito eficiente em saúde pública, o flúor da água, o flúor Uhum. do creme dental, porém, ele tem que ser usado corretamente, como qualquer outro produto. Tá. E aí, eu vi que chegou mais gente, queria só que você fizesse a observação do enxaguante bucal, que também não é qualquer um que Não, tem os seus é, cuidados. não, é que as pessoas têm mania, né, de comprar enxaguante bucal. Eu falava aqui no começo que eu até tinha entrado num grupo na conversa lá que uma mãe passava uma dica, uma receita de enxaguante bucal para outra. Isso foi agora, acho que foi sexta-feira. E eu acabei entrando e falei, não, peraí, não, enxaguante bucal, ele deve ser utilizado quando o profissional prescreve. Existem condições, sim, que nós prescrevemos. Muitas Uhum. condições. Então, ele é prescrito, o tipo de enxaguante bucal, ele deve ser aquele adequado para a necessidade do paciente naquele momento. Por quanto tempo será utilizado esse enxaguante bucal? O dentista vai te falar por quanto tempo vai ser. Como ele deve ser utilizado? Uma vez ao dia, duas vezes ao dia? Misturo com água? Não misturo com água? Então, não Uhum. é para ser usado de forma indiscriminada. E nos pacientes, né, com alguma deficiência, nós temos que ter um olhar muito mais atento frente à possibilidade de ingestão acidental. Muitos têm álcool. Então, assim, não, melhor não. Aspiração. Aspirar, isso, pior ainda, aspirar. Então devemos perguntar. O dentista ele vai prescrever. Em muitos casos a gente prescreve, mas aí a gente ensina como que vai utilizar. Né? Eu já demonstro no consultório como que vai utilizar. Então, assim, não Uhum. pode ser comprado. E também, enxaguante bucal não substitui a escovação mecânica. Não adianta ir lá fazer um bochechinho agora, que eu vou para a escola, porque eu estou com pressa. Não, ele não Tô com substitui. preguiça, vou Vou dormir. dormir, precisa fazer um bochechinho agora. Ai, deixa ele hoje. Deixa hoje, porque hoje eu tô tão cansada. Eu cheguei cansada do trabalho. Eu sei que você chegou cansada do trabalho e que ele vai dar trabalho para escovar, que vai chorar, vai espernear, aquela gritaria na casa. Mas é escovação mecânica, porque eu preciso a remoção do biofilme, da placa bacteriana, né? Ou com a escova Uhum. manual, ou com a escova elétrica, mas ela tem que ser feita mecanicamente. Não tem um produto mágico ainda. Tem por aí o fiozinho dental que você Aquele mostrou na última adaptado? live? É. Tenho, tenho. O fio dental adaptado, né? Que tem o cabinho. E que ele facilita Isso. bastante. Ele é muito legal para a criança criar autonomia. Você sabe que aqui eu não engrossei, mas a gente pode também engrossar o cabinho dele.
Eu às vezes Para uma engrosso apreensão isso bacana, para a né? criança poder aprender a usar melhor, para a criança ganhar autonomia, independência. Então é muito legal. E eu acho ele muito bom para quem vai passar em alguém, né? Para a mãe, para um cuidador que vai usar no paciente, porque ele tem o cabinho, você vai passando entre os Entre os dentes e dentes. ele tem o cabinho. E aí fica muito mais fácil, Então, olá, pessoal, tá certo? vendo? É, Fio dental para pessoa com com deficiência haste. também é possível. Também é Nada de possível. deixar de passar. E você sabe, Bia, eu não trouxe aqui, podia ter trazido. Eu coloco esse daqui no isopor, às vezes, até. Ele enfincadinho, sabe? E aí engrosso o cabinho. Naquele material do espaguete de piscina, aquele espaguete, aquele macarrão que a gente usa na piscina. Sei. E isso, eu consigo engrossar bem o cabo desse fio dental. Mudo um pouco a pegada dele, fica muito bom. O dentista, quando ele trabalha com pessoas com deficiência, o que acontece? A gente tem sempre uma equipe multidisciplinar nas nossas costas, Uhum. né? Então eu tenho aqui, eu já vi que tem aqui, eu tenho uma terapeuta ocupacional, né? Uma TO, que ela me ajuda muito. Então o meu paciente, se ele tem uma fisioterapeuta, se ele tem uma fono, se ele tem uma terapeuta ocupacional, o que a gente faz? Ah, vamos tentar fazer alguma coisa junto, vamos trabalhar ao mesmo tempo. Então a minha TO, eu mando a escova para ela lá e ela ajuda lá também. Ela ajuda como que aquele paciente vai pegar. Ela é responsável por treinar esse paciente, essa criança, para as atividades de vida diária, para Uhum. dar independência nesse paciente. Então, para a gente, é muito importante essa relação com a equipe multidisciplinar. Então, o dentista, quando ele tem essa visão, quando ele trabalha com uma equipe por trás, é maravilhoso. A gente vai longe. Eu vou já fazer essa pergunta aqui, Carlinha, sobre os dentinhos e dentição. Eu vi que tem muita gente perguntando onde compra o fio dental, mas eu já vi para vender em farmácia, né? Farmácia, supermercado, por exemplo, vou até falar, Carrefour, tem os pacotinhos lá. E você vai achar alguns coloridos de bichinho, vai achar assim simples, você vai achar um monte de marca. Qualquer uma é Uhum. bem-vinda. Aquela que cabe no seu bolso. E fica ali perto mesmo da parte de escovas. No mercado Isso, eu não vi ainda, mas em farmácias tem. aqui em São Paulo, a gente está falando de São Paulo. Acho que a Carlinha podia até comentar aí de Curitiba, enfim, quem tiver em outras cidades aqui quiser comentar, eu acho que é bacana. Mas aqui em São Paulo, as farmácias, a grande maioria já tem. Agora supermercados também, os grandes supermercados também tem. Carrefour, Pão de Açúcar, você encontra um pacotinho. Vem num pacotinho, Já vem vem um número grande, vem 50, acho. isso. Isso. Uma outra pergunta que eu queria aproveitar, já que a gente está falando desses cuidados, a Cíntia perguntou como diminuir o tártaro e se a escovação ela já é efetiva para fazer essa diminuição de problema de tártaro. Então, explicando assim, ó, o Walmart, a Carla falou, é verdade, o Walmart também tem. O tártaro, explicando de uma forma bem geral, assim, bem leiga, né? É a placa bacteriana que endureceu, que não foi removida. Então, ele aparece quando a gente tem dificuldade de escovar os dentes em algum local, em alguma área, Uhum. ou na boca inteira. Né? Então, ele vai aparecer associado a má escovação bucal. Não quer dizer que você não escova, mas muitas vezes não consegue fazer devidamente para que se evite o tártaro. Então, uma vez instalado, remoção do tártaro somente com o dentista. O que a gente consegue é prevenir. E prevenir como? Com uma correta higiene bucal. Pacientes que têm alimentação via sonda gastro têm uma tendência maior a formar tártaro. Então, não é porque não come pela boca que eu não preciso escovar os dentes. Isso, a Então, eu gente falou tenho que sobre isso. sim, eu tenho sim que estabelecer a mesma rotina. Então, eu tenho que ir lá e escovar os dentes, estabelecer os meus horários, a rotina de escovação. Se é um paciente, às vezes eu tenho pacientes que eu vou em home care, então eu oriento a enfermagem, oriento quem está em casa, alguém que vai se responsabilizar Uhum. para realizar e para verificar se está sendo
feito direitinho. Aquele dia acho que eu até trouxe aquela escovinha, né? Tá aqui. A Com escovinha com sucção. aspirador, com sucção, que nós acoplamos no sugador. Ela é muito usada em hospital, em UTI, mas pode ser usada também quem está em casa, que ela aspira. Ela é necessária de tudo? Não é de tudo necessário. Se você dá conta de fazer que o paciente não aspire com a escovação normal, com a escovinha normal, ótimo, faça. Ah, não, Sem mas é muita muito. água, né, doutora? Sem Acho que as água pessoas também, nenhuma. Não as precisa pessoas jogar água. associam muito a escovar o dente com água e põe água na boca, enfim. É, É. não sei, quem não estava aqui, a doutora falou sobre a possibilidade de usar a gaze úmida, É que né, para enrolar retirar, a gaze não para escovação. A para escovação é retirar o sempre excesso. mecânica, isso. Sempre escovar, usar a escovinha. Mas o excesso de creme dental, você pode enrolar o dedo numa gaze ou numa fraldinha umedecida em água filtrada, né? E remover o excesso, o Uhum. pouco de creme que foi colocado. Então, se o paciente está na cama, se está na sala, eu posso aproveitar e ali realizar com eficiência a escovação bucal, ok? Queria mandar um oi e um beijo também para Márcia, do Dicas Especiais da Márcia, que também tem um canal muito legal, gente. E ela falou que já fez um vídeo sobre essa escova que tem a sucção. Então, se vocês ficaram Isso, interessados, é bem aproveitem para ir lá legal. É bem assistir. legal. Eu uso bastante em hospital, principalmente, que facilita bastante, porque você consegue ir escovando e aspirando. Então, assim, Uhum, gera um pouco mais de segurança para quem está fazendo a escovação, tá? bacana. Eu quero entrar em alguns assuntos. Eu tinha mais 3 assuntos. A gente só tem 15 minutos. Ah, A gente nunca consegue falar tudo, doutora. pois é, gente. Ó, Eu falo muito, viu? não, e eu também. Se deixar, a gente vai aqui, ó. Uma delas é a parte de dentição. Acho que se você puder dar uma resumida, só essa questão de quando nascem os primeiros dentes, quando caem os primeiros dentes e se precisa retirar o dentinho que tá mole, que foi uma pergunta que fizeram pra gente na live passada, no caso de crianças com deficiência, que não tem, não falam, né, não tem a comunicação verbal. Se seria o indicado arrancar, se deixa ou não. Então, se você puder comentar, acho que seria muito bacana. Então, a remoção desse dente de leite no consultório, bom, o dente ele pode esfoliar e a troca ela é fisiológica. O que Uhum. acontece muito é que as mães têm muito medo que a criança aspire, que o dente caia quando a criança está dormindo. Eu escuto muito, ai, doutora, se você puder tirar, eu prefiro, porque eu tenho tanto medo que o dente caia durante a noite e aspire. Ok, no período certo, se precisar de ajuda, a gente tira sim. Uhum. Mas assim, nós não temos, eu não consigo te falar que é extremamente necessário, porque o dente pode esfoliar sozinho. O dente permanente, o dente de leite, ele só cai fisiologicamente quando o dente permanente já está pronto para irromper. Então a raiz do dente de leite ela é reabsorvida. Por isso é que quando o dente de leite cai, a mãe às vezes fala assim: dente de leite não tem raiz. Tem raiz sim. É que ela foi reabsorvida pelo dente permanente e aí o dente permanente rompe. Então é um processo fisiológico, não teria problema. O que acontece é que pela condição neurológica, motora, muitas vezes as mães elas têm receio que a criança aspire o dente mole. A Então Marcinha assim, tá contando aqui que morria de isso, medo. broncoaspirar, nossa, perfeitamente compreensível. Aí quando liga e fala, olha, eu olho, o dentista examina e identifica mesmo que o dentinho tá meio mole, então ok, você vai ficar mais tranquila, não há problema de fazer aqui no consultório, a gente faz. Mas assim, eu não consigo te falar que sempre tem que ser feito, porque na grande maioria das crianças, isso é um processo natural. Em que idade? Eu não gosto muito de falar em idade. Por quê? Porque a faixa etária é muito ampla para todas as crianças. E para as crianças especiais, ela é mais ampla ainda. Então, quando a gente fala em idade, a gente gera uma expectativa. Ai, o meu filho já tem 7 anos, como é que não caiu o dente ainda? Acho que tem algum problema.
Não, então, assim, o que nós observamos na literatura é que os dentes permanentes, eles começam, os dentes de leite, eles começam a cair entre 5 e 7 anos. Mas é uma Uhum. faixa, pode ver que a gente já fala muito ampla e ela ainda pode variar, pode cair um pouco antes, pode cair um pouco depois. O que eu recomendo? Que não fique ansioso, não tenha ansiedade, deve ir ao dentista regularmente e nessas visitas regulares ao dentista, isso é conversado e cada criança tem o seu tempo. Então a Aqui em gente não casa deve foi gerar uma assim. expectativa muito grande, não. Certo? Doutora, você sabe que aqui em casa, assim, eu contei na outra live, o Pedro foi prematuro extremo, nasceu de 25 semanas, ele tá com 7, ele só perdeu 2 dentinhos, né? Então ele vai fazer 8 esse ano, e ele Então, ainda não perdeu os outros dentes. E o primeiro dente foi muito engraçado, porque caiu na escola. Eu não sabia que ele estava com o dente mole, porque ele não tinha me contado. Eu também não tinha percebido que esse dentinho estava mole. E eu cheguei na escola e a professora veio me contar assim: Olha, não quero que você se assuste, mas o Pedro perdeu um dente hoje. Eu falei: Caiu? Não, caiu, bateu a boca, deve ter acontecido alguma coisa. E na verdade, não, aquele dentinho já estava mole. Ele estava brincando na hora eu não lembro se foi na educação física ou no recreio. Eu sei que ele estava brincando, fez assim com o dente, o dentinho foi para frente. Ele não sabia o que que era aquilo, pum, puxou e jogou fora. Ele se arrumou, se ajeitou ali, nunca achamos esse dente, perdi o primeiro dente do Pedro. então, eu também perdi o primeiro Mas dente do meu filho. eles Então, é um também. processo natural, fisiológico. Mas eu acho que se a mãe tem algum receio, se está muito ansiosa, se o dentista identifica que às vezes aquele dentinho já está solto, tudo bem. Então, não vamos criar problema, melhor é dormir tranquilo. Então, a gente pode sim Uhum. remover se identificado que está fisiologicamente na época adequada, né? É, eu tenho uma questão que fizeram uma pergunta e eu não quero deixar de responder sobre Uhum. aparelho ortodôntico. A semana passada, acho que foi no finalzinho, nós estávamos encerrando Foi. e aí perguntaram, né? Aparelho ortodôntico. Então a gente tem que primeiro entender por que que existe a maloclusão, né? Os dentes Uhum. tortos. Maloclusão é o mau relacionamento dos arcos dentários, o arco superior com o inferior, ou aqueles dentinhos apinhados, amontoadinhos. Por que que existe? Uma série de fatores pode levar à maloclusão. Dentre eles, a gente pode falar fator genético, que nós não temos o que fazer, vamos ter que consertar depois. Hábitos. Quais hábitos? Chupeta, dedo, mamadeira, respiração bucal, má formação músculo-esquelética, o não uso, né, constante, adequado da mastigação, em que eu tenho essa musculatura toda hipotônica, A flácida, não amamentação também. isso. Então, é uma série de fatores. Paciente que respira pela boca direto. Então, uma série de fatores podem ocasionar a má oclusão, né? A má posição dos dentes no arco dentário. E o que, que a gente tem hoje em dia? Pode corrigir? Pode. Pode corrigir desde bem novinho. Nós já fazemos aparelhos na dentição decídua, nos dentes de leite. Aparelhinho móvel, pode corrigir em qualquer idade. Na idade Uhum. adulta, sim, hoje em dia temos técnica para tudo. Porém, nós temos que nos pacientes, em todas as crianças, primeira coisa que a gente avalia quando se identifica a necessidade de um tratamento ortodôntico. A criança, ela tem maturidade para usar esse aparelho? Qualquer criança, não estou falando de uma criança Uhum. especial. Ela tem maturidade? O que é maturidade para usar aparelho? Ela vai usar, não vai perder, vai dar conta de escovar os dentes? Então, preciso saber se tem maturidade para usar o aparelho. Ok, tem, vamos para frente. Não tem, vamos aguardar um pouco, que às vezes esse ano ainda não, mas daqui a um ano ela tá legal e aí a gente faz. Nos nossos pacientes, as mães têm muita ansiedade, porque devido às alterações motoras, músculo-esquelética, nós acabamos tendo uma prevalência elevada
de maloclusões nos pacientes especiais. Então, as mães têm uma ansiedade muito grande em colocar aparelho. Mas aí nós temos que ter um olhar ainda um pouco mais crítico para isso. Então, é um paciente que eu vou conseguir fazer os exames pré-operatórios. Eu preciso, para fazer um aparelho, radiografias, moldagem. Eu não posso fazer um aparelho da minha cabeça. Eu preciso fazer um estudo ali, em cima da condição e do que eu vou corrigir. É um paciente e que a mãe consegue realizar a higiene bucal, ou ele sozinho, ele realiza bem a higiene bucal. Porque senão eu vou colocar um aparelho e vai ser um fator a mais que vai prejudicar a qualidade da higienização desse paciente. E Então uma eu tenho fonte que de estresse pesar também, né? custo-benefício. É um paciente com muita alteração neuromotora, que movimenta, tem muito movimento involuntário aqui da região da cavidade bucal, e ele vai se machucar constantemente com esse aparelho. De Então, pôr a assim, mão na boca pôr a mão na também. boca. Então, o que eu quero? É um paciente que... como que é a função mastigatória desse paciente? Porque, por isso que eu te falo que o cuidado ele é centrado na família. O que a família espera com esse aparelho? É só estético? O que Uhum. espera? Então, eu tenho que pesar, gente, custo-benefício. Se o meu aparelho ele vem para trazer saúde, sim, vamos lá, vamos colocar o aparelho sim. Se não vem para trazer saúde, se vem para trazer um problema a mais, e de repente, Bia, hoje eu falo que eu não coloco aparelho nessa criança. Esse paciente volta daqui a um ano, às vezes ele volta diferente. Ah, então vamos lá, Aham. então vamos fazer. Porque eu vou ter que moldar, olha lá, a moldagem foi tranquilo. Tem paciente que colabora muito bem, que eu consigo tocar muito bem. Mas é para todos? Não é para todos. Cada Uhum. caso é avaliado individualmente, Sim. certo? Até porque essas nossas crianças crescem, né, gente? Eu vejo assim, eu acompanho com o Pedro, agora ele já tem uma preocupação estética, né? Ele tem uma preocupação do que vão perguntar da órtese. Então, e parte do amadurecimento deles também. Então, de repente, sim, essa pessoa pode chegar mais lá na frente e falar, mãe, né, meu dente, enfim, relatar alguma coisa, e aí Eu eu acho que uso, entra nisso. eu uso Levar muito o no exemplo, dentista sim, e eu perguntar uso se é possível. muito o exemplo, né? Eu uso um exemplo com os pacientes, eu falo assim, olha, é como se você quisesse passar, atravessar o rio para o lado de lá. Então, assim, eu tenho muitas ferramentas para te ajudar a atravessar o rio. Eu posso te dar Uhum, boia, eu posso te dar um salva-vidas, eu posso te ajudar muito a chegar do outro lado da margem do rio. Mas, de repente, agora eu vou ajudar você, eu vou ficar com você nesse lado aqui do rio. Nós não vamos passar para o lado de lá agora. Nós vamos ficar juntas aqui. Eu vou te ajudar aqui, porque aqui nesse momento é mais seguro, tá. tá? Eu acho que é. Aliás, eu acho que esse assunto tem tantas coisas junto, né? É. De ansiedade dos pais, de estética, de cuidado, de carinho, de amadurecimento, enfim, tem muitas coisas aí envolvidas. E uma última Sim, coisa que eu queria perguntar, até porque a gente só tem mais 7 minutinhos, é acabou a já. questão das aftas, né? Tá. O Maurício tinha perguntado na última live que a gente fez, eu acho que isso é muito interessante, e essa questão das aftas, né? Então surgiu como cuidar, tem um remédio, alguma coisa, um bochecho, o que que a gente faz? Então, a afta também ela pode aparecer por diversas causas. Por exemplo, modificações hormonais, medicamentos, estresse. Ela pode ser uma úlcera, às vezes, a gente chama de afta, mas ela pode ser uma úlcera, às vezes, traumática, alimentos mais ácidos, condição de refluxo. Então, ela pode ser multifatorial. Então, a gente tem que estudar primeiro se aquilo é uma coisa que está acontecendo de repetição ou se é Tá. pontual. Acontece com que frequência a afta? Tem um remedinho para passar na afta? Então, a gente recomenda alguma coisa, muitas vezes a gente recomenda um remedinho sim, mas ele é Uhum. individual, eu não posso fazer uma receita aqui. Então, o profissional, ele pode sim, pode colocar um laser ali para tirar a sensibilidade, pode colocar assim um remedinho, mas sempre tem que se verificar qual é a causa dessa afta.
Por que ela está ocorrendo com tanta frequência? Sempre que tem afta, manutenção da condição de higiene bucal, tem que manter a boa higiene, porque senão a gente corre o risco dessa condição agravar, e procurar a causa. Sempre observar se não está sendo uma úlcera traumática, se o paciente não está mordendo, não está se machucando, não está fazendo um ferimento ali de repetição com alguma frequência. Ok? Tá. Aí remedinho tem alguma coisa. Pontual. Vá ao dentista. Não posso falar aqui. Bochecho não tem, tá? Existe aquelas condições, né? Que a gente fala de ulcerações hepáticas e tudo mais, que aí sim se passa antifúngico. Mas, assim, de maneira geral, não tem bochecho não, tá? Tá bom. A Pamela, ela compartilhou aqui que no começo o filho tinha muito medo da cadeira do dentista, mas que depois ele foi conhecendo a rotina, o consultório e conseguiu superar. Eu acho que entra um pouco naquilo que a gente conversou na live passada, sobre o desconhecido que causa medo e esse acompanhamento periódico com o dentista que faz com que as coisas se tornem mais comuns. Sempre, gente. Sempre leve ao profissional. Se não pode ser, nesse momento, a gente tem uma condição um pouco complicada, né? Por conta da pandemia, eu digo assim, né? O coronavírus, ele não escolhe ninguém. Mas, em contrapartida, né, a gente observa que as desigualdades sociais elas se acentuaram com a pandemia. Por quê? Porque os serviços de saúde, eles estão parados, porque eles têm que se reestruturar, e é difícil. Então, a gente tem essa condição, neste momento, que não vai ser para sempre, de reestruturação dos serviços de saúde. Enquanto isso, é importante essa conversa que a gente teve aqui, para que as pessoas tomem mais cuidados, né? Cuidem melhor da sua higiene, da sua alimentação, para evitar problemas, uma vez que nós temos os serviços reduzidos. Mas leve sempre ao dentista. Se não é um profissional particular, então que seja um serviço público de saúde, que também pode contemplá-los, né? Com uma condição de manutenção de higiene, de orientação e de tratamento, se for necessário. Tá bom. Ok? Eu vi que a gente só não respondeu uma perguntinha do Renato, mas o Renato é esposo da Renato. Carla. Renato, eu vou Que perguntar, era? vou fazer sua questão para a doutora e passo para você. Era questão de aparelho também, né? Ah, E se tá. era comum pessoas com paralisia cerebral ter a arcada superior mais irregular, com dentes maiores. Mas a gente só tem 3 minutinhos. Mas Eu mais ou acho que menos foi ela... o que eu disse, que é associado ao padrão de respiração, ao padrão morfoesquelético, à função motora, então tudo isso ele influencia. Mas a gente conversa depois. E que sim, tem conserto, tem um aparelho, mas que tudo tem que ser muito bem avaliado por conta da Exatamente. condição da pessoa, enfim. Mas Isso. a doutora responde para mim, eu te encaminho com um pouquinho Ok. mais de detalhes. Ok. Marcela, super obrigada mais uma Obrigada. vez. Várias perguntas de novo, muito gostoso quando Manda e isso eu respondo. acontece. Isso, eu respondo todas, Bia. Respondo, a Eu vou, gente manda. Eu ia comentar, desculpa te interromper, só que essa live vai ficar salva no nosso feed, então vocês podem compartilhar com outras pessoas. E se tiver sobrado ainda alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu passo para a doutora Marcela e ela responde. Isso. Eu agradeço a oportunidade. Acho que nesse momento nós estamos todos, né, tentando ajudar, uns unidos, um ajudando o outro, e o Mundo Adaptado acho que veio nesse sentido. Ontem eu assisti a live da advogada falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então eu acho que é o que a gente tem a oferecer às pessoas agora, o que a gente tem de melhor é o que a gente está Com oferecendo, né? certeza, Tá bom? Muito com obrigada a certeza. todos. Obrigada, Bia. Tchau, pessoal. Boa Boa noite, noite. gente. Até logo. Obrigada a Tchau, todos que tchau. participaram. Até logo.